E Boa tarde. aí, Me ouvem? te ouvo em alto e bom som, Perfeito. nos bons tempos. Que saudade de falar contigo, cara. Pô, cara, aqui, com quanto tempo, hein? Quantos anos faz? Uns 10? Não, menos que isso. Então, sejam todos bem-vindos à live aí, seja bem-vindo, Daniel Guimarães, grande narrador, comentarista, grande conhecedor de futebol, entusiasta do esporte, dos esportes americanos também. Entusiasta, sim. Agora, grande conhecedor aí é colocar muita prova. Não, tu tá muito humilde, muito humilde. Então a ideia hoje, Dani, é a gente bater um papo aqui sobre o Campeonato Brasileiro em geral, Sul-Americana, Libertadores, o que envolve aí e o que mais os times brasileiros, né? Obviamente dando foco no Grêmio e no São Paulo, né? Os nossos times. E se surgir outro assunto também, estamos livre. É isso. Estamos Tamo isso. Então, por favor, Dani, te apresenta aí para quem está chegando de Marte agora e não te conhece. Pô, eu sou Daniel Guimarães, eu sou o torcedor alienígena no Twitter. Eu sou torcedor de São Paulo desde pequenininho, então de praxe que a gente venha sofrendo os times não é de hoje. E eu sou muito, como você falou, se der essa breve apresentação, eu sou um entusiasta aí dos esportes americanos, então eu sigo então, todos esses esportes. De praxe agora no muito que nos playoffs, né? Playoffs de NBA, playoffs do hockey e do gelo também, então agora a vida todo dia, a partir das 8 horas da noite, tem que estar ligado num algum canal vendo algum jogo porque é o trabalho, é o que a gente gosta, né? Então, e de E o futebol teu realmente canal? eu tô acompanhando São Paulo, então, gente, desculpa. E o teu canal no YouTube? Cara, temos lá no canal da QG dos Esportes, então quem quiser seguir lá, até também no Instagram. Então, quem tiver lá interesse, vai lá no meu perfil, na minha bio aqui que você acessa aí pela live, vai ter lá a minha bio da QG dos Esportes, vai estar lá descrito e você só segue a gente lá e também encontra os demais redes sociais para nos seguir. Então, YouTube, temos também lá no X, ou como costumo chamar no Twitter, né? Então, seguindo por todos lá, vocês nos acompanhem aí nessa jornada aí com cada ano uma nova história e a gente só fica alegre com tudo isso. Muito legal. Então sigam aí arroba Daniel Guimarães 09. Lá no perfil dele tem todos os links aí para tudo que ele produz aí. Então, Dani, não sei se tu acompanhou ontem, o Grêmio ganhou do Santos. Vi. Não vi o Depois jogo de, completo, vi os melhores momentos. depois de uns 14 anos, mais ou menos, o Grêmio ganhou uma partida finalmente. Nem me lembro qual foi o último jogo que o Grêmio tinha ganho. Ganhou Não sabia finalmente. como comemorar uma vitória. Nem sei como. Não tô sabendo agir. Não tenho nem roupa para uma ocasião dessa. Comemorar uma vitória do Grêmio. O Grêmio, né, com muitos problemas, trocou de técnico recentemente. E pegou um Santos, olha, bagunçado também o Santos, hein? Cara, Santos também tá com muitos problemas. Foi através contra o Santos que o São Paulo ganhou a primeira no Brasileirão. São Paulo é o primeiro time de anos que começa os 7 primeiros jogos com 6 empates. Então, cara, Misericórdia. isso aqui é uma coisa mais bizarra do mundo, eu não tinha visto. Por exemplo, o São Paulo tem o mesmo número de pontos do teu rival, do Internacional, por exemplo, só que o Inter Uhum. já ganhou 2 jogos. O Inter tem 9 pontos somados, tem 2 jogos e 3 empates. O São Paulo venceu um e empatou 6. Tá invicto no Brasileiro, único invicto. Ué, mas, bom, tá invicto, né? Tá invicto, cara. Mais um Não fato. perde, não ganha, mas, cara, tá ali. É importante, Heitor, que a gente. Você que já passou por isso, infelizmente, do fantasma do rebaixamento, eu só vi por perto. Eu nunca cheguei a presenciar, assistir um jogo de Série B, mas eu vi por perto uma realidade que poderia se aproximar. Ainda tá? Não é só porque o São Paulo ainda tá na Libertadores hoje e tá conseguindo umas boas pontuações no Campeonato Brasileiro, que não quer dizer que tá longe do rebaixamento, cara. Eu acho que rebaixamento começa quando toda a estrutura que um time monta
para uma competição daquele ano, ou de diversas má gestões que vem passando, uma hora a conta chega. Eu acho que é do Verdade. São Paulo, cara. Eu acho que Deus é muito São Paulino para não deixar esse time ser rebaixado, que é incrível, incrível. Mas dos temporadas que eu vi, né, que eu vi que o São Paulo não começou bem, começou ali capengando, perdendo mais do que ganhando, a gente vê que, pô, aí chegou ali na metade do campeonato, ou seja, na virada do segundo turno, e a gente vai ver para qual time vai disputar cada coisa. E eu vi que São Paulo, pô, se não conseguiu ter uma pontuação decente no primeiro turno, segundo vai brigar para não cair. E antigamente, né, hoje em dia, até que o futebol está muito mais nivelado por baixo do que um tempo atrás, até a última vez que o São Paulo brigou ali para não cair. Então, na época ainda assim, pô, a gente, cara, é engraçado, né? Gigante quando vai lutar contra rebaixamento, a gente sabe que, cara, o elefante na lama ele afunda. O gigante, quando ele tá ali na parte de baixo, ele vai afundando porque ele não sabe disputar aquilo. Ele quer disputar coisas acima. O São Paulo, Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras sempre estão acostumados a disputar a parte de cima. Agora, quando disputam a parte de baixo, um perigo, um medo realmente de cair é muito grande. Então, a gente vê, eu vendo do São Paulo hoje para aquela época, eu vejo que, pô, empate não é dos males, dos piores resultados. Que a gente está somando ponto. Tá empatando não, um ponto só, mas tá somando ponto. Sim. Se empatar todos, cai, né? Faz Se empatar 38. todos cai. Então precisa aqui de Mas umas 3 vitórias para chegar nos 45. de vez em quando tem que ganhar uma que outra, né? Exato. Mas, com certeza. Não só tu empatar te dá um pontinho, mas também não deixa aquele time disparar também, o que tu tá jogando contra, né? Então, Sim. eu não vejo o São Paulo como time para cair. Mas é assim, quando tá ali na zona de rebaixamento e não sai, e não sai, e não sai, né? O Grêmio nesse começo ali ficou na zona de rebaixamento. Uma vitória ontem foi para 12º lugar, porque a tabela ainda está muito achatada, né? Por exemplo, o Botafogo tem o mesmo número de pontos do Grêmio, está em 11º. Quanto que o Botafogo gasta com futebol? Umas 3 vezes mais que o Grêmio, eu suponho. E tá ali. Se o Atlético Mineiro ganhar hoje, por exemplo, já vai a 9. Já, né? Então tá tudo muito achatado, assim. O Vitória, que é o 18º lugar, tem 6 pontos. Uma vitória, com perdão da redundância, já passa lá Grêmio e Botafogo também. Então tá muito achatado essa tabela nesse momento. O Grêmio conseguiu ontem uma vitória importantíssima. Eles entraram na rodada, o Santos com 4 e o Grêmio com 5 pontos. Se o Santos ganha ontem, o que poderia ter acontecido, né? Porque o Santos eu acho que estava mais perigoso que o Grêmio, né? Chegando assim, o Soteldo ali criando as jogadas pela ponta esquerda, cruzando umas bolas na área. O Santos estava mais perigoso que o Grêmio no jogo. Não muito, assim, também o Volpi não precisou fazer grandes defesas. Graças a Deus, né? Mas numa arrancada ali na lateral, um jovem da base do Grêmio que conseguiu uma jogada diferente lá, ganhou uma disputa e conseguiu um bom cruzamento, aquele bate-rebate. O nosso uruguaio lá, que um dos poucos que está se salvando também, o Christian Oliveira, conseguiu fazer o gol. E depois foi mano ball, né? Tirou o ponta para botar um lateral na ponta lá para se fechar, jogou com um zagueiro na lateral esquerdo na ponta de meio ali e tal, como se fosse o atacante, né? E fechou e ganhou o jogo. Nesse momento era a coisa mais importante, mas o momento do Grêmio ainda me preocupa muito, apesar de hoje da boa posição na tabela ali. Se terminasse hoje essa vaguinha de Sul-Americano em 12º, aí eu tô feliz da vida, assino agora o contrato aqui. A Aqui a gente indicação está falando de a gente tá falando de um começo de campeonato, né, que assim, foi uma ótima vitória ontem, só que se você perde na próxima rodada, você já cai de novo. já cai de novo, porque tá muito perto, tá a 2 pontos da zona de rebaixamento. Mesmo estando em 12º, está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, e o Campeonato Brasileiro, até eu comentei isso na live que eu fiz com o nosso grande Gustavo Araújo, que assim, aquela lógica do Campeonato Brasileiro ela está um pouco alterada.
uma lógica, pelo menos na minha cabeça, assim, porque sempre tem os times do Nordeste que são os candidatos ao rebaixamento, que ficam subindo e descendo, os times de Santa Catarina, que agora não tem nenhum, não tem nenhum time do Paraná, do Sul aqui tá só a dupla Grenal e o Juventude. Então sempre tinha esses times aí, o Vasco tava sempre mal, o Botafogo sempre mal. Então tu com um time médio assim, e tal, tu não sofria rebaixamento. E agora é SAF no tudo que é time com SAF, a distância lá de Palmeiras e Flamengo em termos de arrecadação está muito discrepante. Então eu acho que a dinâmica assim mudou um pouco do Campeonato Brasileiro. E vai mudar essa lógica, os times que estão sempre lá, isso aí vai dar uma mexida. Vai dar uma alterada, assim, né? Então tá complicado. Tabela, assim, a situação do Grêmio, na minha opinião, é terrível. É terrível ainda. Foi uma grande vitória que dá um alívio. Mas eu gostaria de saber, assim, a tua opinião vendo de fora, assim, o que tu vê do Grêmio, o que tu... mesmo que tu não acompanhe os jogos, assim, mas eu sei que tu acompanha as notícias. Uhum. O que tu vê Cara, do elenco do Grêmio? o que eu vejo assim no Grêmio, pô, acho que tem uma diferença muito grande pro como que o time não vou falar de força de elenco, mas do Grêmio do ano passado pro Grêmio deste ano. Quando o São Paulo enfrentou o Grêmio ano passado, tanto o jogo aqui no Morumbi quanto em Porto Alegre, foram dois jogos bem pegados. Cara. Um jogo bem difícil mesmo de se enfrentar, até porque não lembro muito claro. A vitória do São Paulo naquele primeiro turno, cara, foi aquela tipo de vitória que a gente comemora. Porque foi sofrido. O time do Grêmio não era um time ruim. Mas faltava aquela pegada mais para conseguir ganhar seus jogos. E, cara, quando eu vi aquele jogo, eu falei, não, o Grêmio não vai cair. Esse time do Grêmio aqui jogando, não vai jogar, claro, todas as outras 30 partidas assim, mas esse time do Grêmio jogando aguerrido, boa parte desses jogos do campeonato, principalmente em casa, não cai, porque ele vai conseguir somando pontos. Agora, o time desse ano é um time, pô, que eu olho assim e falei, mano, o Grêmio tá judiado. O Grêmio em questão de força, sabe, porque eu venho, Heitor, né, querendo ser saudosista, mas a gente vem de um tempo que, tipo assim, pegar os times aí do Sul era, cara, tarefa dificílima. Era jogo pra, cara, talvez a gente ganhe. Se a gente sair com um empate lá, tá ótimo. Mas hoje a gente vê, tem que, pô, dá pra ganhar, sabe? Tipo, repercutiu muito a vitória, a derrota do Grêmio sobre o Mirassol, perdeu aqui no interior de São Paulo, e o Grêmio já vinha realmente de uma sequência de não vitórias já vinha, né, desde a estreia do campeonato, não tinha ganhado ainda no Campeonato Brasileiro. E aí aquele empate contra o Internacional, que eu peguei para ver um pouquinho daquele jogo, eu vi, pô, realmente agora o time realmente deu uma mudada. Então ele começou a dar uma engranada, mas ainda assim não sai tipo de um nota 6, sabe? Ele apresentava um futebol nota 2 ou menos, contra o Inter chegou a apresentar uma nota 6 ali, foi suficiente para segurar um empate. Cara, clássico é muito difícil, ainda mais, mesmo sendo dentro ou fora de casa, é um clássico. E aí, tipo, o Grêmio ele voltou a dar uma caída de novo. Acho que a priori é a derrota, né, do Grêmio pro CSA aí na semana passada na Copa do Brasil, que por mais que foi um placar ainda bem pequeno, que é completamente reversível de jogar em casa e você fazer 2 gols do CSA, ainda assim a gente olha que, pô, acho que esse Grêmio, por exemplo, em questão de Copas e competições e tudo mais, não vai muito longe. A perspectiva é essa. Vendo, por exemplo, o Grêmio, se máximo chegar, sei lá, numas oitavas de final de uma Copa do Brasil, pegar o primeiro time grande, eu não sei se ele vai ter capacidade de ganhar. Se chegar num jogo de Sul-Americana para pegar um time pequeno ali, sei lá, seja da Argentina, que são os mais chatos, onde você sabe que o juiz vai sempre ser mais caseiro, não sei se esse time ganha, sabe? Então a gente não é um eterno. Talvez ganhe, talvez não ganhe. Talvez vai ficar ali mais para brigar mesmo por Campeonato Brasileiro. Por mim, eu sendo uma pessoa isenta completamente, né, de lado de fora, acho que todo time brasileiro tinha que jogar fora essa Sul-Americana, jogar com o time reserva esse campeonato. Se passar, passou. Se não passar, pô, tem coisa mais importante que para enfrentar. Tanto que eu lembro que o São Paulo jogava a Sul-Americana, cara,
era chato ver a primeira fase, São Paulo jogava com o time reserva, ganhava, batia no time lá e passava para a próxima fase e vamos que vamos. Aí sim começava a dar graça desse campeonato. Agora, a primeira fase, agora que estou vendo aqui os jogos do Grêmio, vai pegar agora o Clube Atlético Grau, o time da Grau. quebrada aqui atrás. Quebrada paulistana aqui. Então, os moleques aqui, eu vi os moleques jogando, eles são bons. Mas, cara, é uma competição para você ganhar. Tipo assim, se ganhar, ganhou. Se não passar, acho que não deveria ser vexame. Claro que a gente zoa por ter rivalidade ali no meio, mas acho que não deveria ser vexame ser eliminado na primeira fase dessa competição, porque é uma competição de times medíocres que, se você não cair, você foi beneficiado em classificar para esse campeonato. Não tem uma alta competitividade na primeira fase. Parece times genéricos ali que a Conmebol cria para inflar esse campeonato. E aí, Clêncio Atlético Grau aqui, eu tenho certeza que saí de uma interclasse. Esse E aí aí tinha sido você o joga. último time que o Grêmio ganhou antes do Santos. Hã? Esse Atlético Grau aí da Arena, aqui na Arena do Grêmio, tinha sido a última vitória do Grêmio. 2-0, jogando muito mal contra esse Atlético Grau aí, o Grêmio tinha sido a última vitória. É um time Sim. semi-amador. Time Sim, sim, semi-amador. cara, não tem. Tipo assim, até como eu falei, tem que jogar com o time reserva. Se ganhar desses times que é obrigação até ganhar, porque os reservas acho que tem que encarar com uma partida mesmo a mais do que eles não encaram, É a chance porque deles. só porque tipo, é time reserva, gente, vamos fazer o nosso jogo aqui, quase ninguém vai assistir. Cara, tem que jogar, tem que demonstrar, porque, cara, você tem que brigar por posição. Acho um É. cara, qualquer profissional, você vai querer realmente ser o titular, ser a peça principal de qualquer meio de engrenagem. Aqui essa é a oportunidade desses caras conseguirem mostrar alguma coisa e falar, olha, professor, quando precisar eu tô aqui. Ou senão, olha, fulano não tá jogando tão bem, me coloca no lugar dele. Então, é esse tipo de jogo que o Grêmio realmente deveria ganhar e passar o rodo nesse tipo de time assim para passar de fase logo. Mas como eu falei, primeira fase de Sul-Americana joga com o time reserva. Acho que a prioridade agora, no momento, até outros times já fizeram, a Fluminense também jogou lá contra o Palestino do Chile, alguma coisa assim. Não ganhou, não foi contra o Palestino, foi contra outro time, agora não me fugiu o nome. É do Chile. Mas nem o Renato Portaluppi viajou para esse jogo, mandou os reservas lá e conseguiram empatezinho lá no Chile e voltaram para cá com um ponto na bagagem. É isso. Você faz a pontuação necessária ali com o time reserva, dentro ou fora de casa, para passar de fase e já era. Aí, quando chegar o mata-mata, é outra história. Mas enquanto isso, cara, realmente, tipo assim, tá uma sensação de. Pô, talvez o Grêmio possa passar da primeira fase porque é o único time grande desse grupo, não tem um grupo muito difícil ali. Contra o CSA, um jogo reversível, mas ainda assim você perde por um gol, mesmo se você toma 3 gols no time do CSA fora de casa. Não é pela. O que eu vejo, Heitor, muito pelas derrotas, não é pela forma como você perde, ou pelo nível, pela pontuação do que você perde. É mais como você perdeu. Seria a mesma coisa que o Grêmio ganhasse de 5-4 do CSA, mas falou, cara, a gente tomou 4 gols do CSA. É. Entende? Então, Tanto na... é uma coisa que tipo, a gente não vê eu, pelo menos, não vejo uma grande perspectiva do que o Grêmio possa brigar. Pode ser que esse elenco no meio do ano vire, porque vai ter um Mundial aí de clubes no meio do ano, e pode dar aquele alívio, aquela preparação melhor para o segundo semestre, que vai vir um jogo atrás do outro, pode ser. Mas nesse momento aqui agora, a gente não vê um Grêmio que a gente eu acostumei ver uns anos atrás. Essa derrota para o CSA, ela teve o seguinte, o Grêmio deu sinais de melhora, claro, é um time de Série C, o Grêmio deu sinais assim, de alguma melhora, estava ganhando o jogo de 2-1, e no finalzinho do jogo, assim, pum, tomou 2 gols. Um gol de falta, né? Aquela coisa assim, um gol de falta que a barreira ficou a 15 metros da bola e nem caminhar. Tu tava ganhando o jogo de 2-1. Daí faltando Sim. 3 minutos para acabar o jogo, tu toma um empate. Daí aquela loucura, tem uma falta pros caras na entrada da área. A barreira tem que dividir com o batedor. Não é que a barreira tem que andar muito, tem que sair correndo, dividir com o cara. E a barreira não, paradinha, ninguém pula. E o cara bota no ângulo, o Volpe fica de joelho olhando a bola entrar. É uma mentalidade de perdedor que quando o time tá assim nessa zona de rebaixamento, coisa que tu nunca viveu, tu vê assim, o time do Grêmio não tem time para cair. Em 2021 era assim, se tu olhasse o elenco, não, esse time não vai Não. cair.
Eu me lembro que na época a gente tinha lá na Bom Som, a gente conversava bastante e tal, e tu era um que me falava, não, esse time do Grêmio não vai cair, olha os times que estão lá embaixo brigando. Todo mundo falava ali no grupo que o Grêmio não ia cair. Mas eu tinha certeza que ia cair. Porque a mentalidade de perdedor dos caras é esse tipo de coisa assim que me preocupa quando entra nessa espiral de só perder, perder, perder. Os caras perdem a autoestima. Tu gosta de jogar futebol, tu sabe, eu sei que quem joga bola sabe, tu tem que ter um tesão, tu tem que ter uma vontade de entrar ali e ganhar, Exatamente. cara. Então, o jogador que já entra derrotado em campo, cara, assim, ó, futebol ali de alto nível, tu tem que querer muito, tu tem que querer muito. Se tiver um jogador já querendo pouco, já complica. Imagina 5, 6 perdedores, assim, se arrastando em campo. Então é o tipo de detalhe assim que eu me apego muito, sabe? Aquela barreira ali, Concordo. longe pra caramba da bola, e a barreira não pula, a barreira não anda, fica paradinho ali esperando os caras fazer o gol. Foi a mesma sensação que eu vi, que eu estive no jogo de São Paulo contra o Alianza Lima, que é o adversário de amanhã lá no Peru agora. Uhum. E a gente abre 2-0 no primeiro tempo, dois gols do Ferreirinha, que começou a jogar pra caramba depois que, não sei se você viu que o Neto falou que ia dançar de tanquinha no programa dele se o Ferreirinha for marcar os 10 gols. Ele meteu essa e o Ferreirinha soltou 2 gols só naquele jogo. Mas o São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo e, pra mim, aquele jogo é 2 abismos. É um primeiro tempo maravilhoso, que a gente nunca tinha sido apresentado até o jogo contra o Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista. E o segundo tempo, o pior segundo tempo que eu já vi no ano. E no pior segundo tempo, o São Paulo consegue tomar um empate daquele time. Que já, no primeiro tempo, já demonstrou que, pô, a gente não vai vir aqui só pra segurar, pra não dar trabalho, só pra segurar aqui um 0-0 e pronto. Não, os caras realmente. Cara, Hernan Barcos é o atacante daquele time. Ele tem 40 anos, o reserva dele é o Guerreiro. Também tem a mesma idade, cara. E, mano, o Arboleda não jogou esse jogo e eu vejo uma defesa do São Paulo muito fragilizada, seu Arboleda. Quando tem aquele Juan Tressolde lá encarando o Barco, cara, ele perdeu todas no alto. Todas. O Barco teve um momento, não foi no gol que eu tava perto, mas eu vi ele bem. Cara, quando você às vezes está um pouquinho mais distante ali da parte do campo onde está sendo atacada, você às vezes tem uma perspectiva diferente. O Barco, ele espera a bola pingar, o Tressolde ficou, né, tipo, ele ia dar a cabeçada e acabou desistindo, ele só dá uma puxadinha para ele, tirou o zagueiro da jogada, meteu a paulada. A bola bate no travessão, e se o cara que pegou o rebote não tivesse pegado a bola de testa, reto no gol, ele pulou, a bola bateu por cima, bateu na parte de baixo da bola, ela foi por cima do gol, ele perdeu o gol, cara, sem goleiro. Se ele tivesse realmente testado a bola, seria 1-0 ali a Alianza. A história do jogo ia mudar completamente, porque os caras iam recuar, ia chamar o São Paulo pra cima. Então, quando eu vi aquele segundo tempo horroroso do São Paulo, que, tipo, ainda assim, pela sorte, quando você tem sorte de se safar de gols assim, e você acaba fazendo 2 gols de um time que você sabe que é muito mais limitado do que o teu, você ali, pô, parece que você cai numa realidade que você não queria viver, sabe? Então, a gente vai sentindo isso aos poucos que, pô, um jogo ali tão fácil da gente. Cara, os jogos. São Paulo nessa Libertadores é a coisa mais inacreditável que eu já vi. Ganhou os 2 jogos mais complicados e conseguiu empatar o mais fácil. E dali eu percebi e falei, mano, esse time parece que não tá pronto pra ganhar Libertadores. Esse time não parece que tá pronto pra ir longe de uma Libertadores. Ano passado até poderia ir longe. Eu lembro também que a gente empata um jogo de um time que a gente ganhou de 2-0, que foi do Barcelona Guayaquil, aqui no Morumbi, não conseguiu sair do 0-0 com esse time. E que era um jogo para massacrar ali, marcar 3-0 ali no jogo e decidir a liderança do grupo em casa com um empate a seu favor. Mas ali, tipo, foi algumas lances que eu já me percebi, pô, esse time não tem alma ainda de Libertadores. E mesmo com essa vitória contra o Libertad, tem esse de você aproveitar o seu melhor momento. Não sei porque não sei se ficou preta a tela para você, que parece que meu celular não Deu uma reconhece. travada. Agora, deu uma travada, agora beleza. voltou. Uhum. Fechou. Aqui meu celular ficou com a tela preta como se tivesse bloqueado. Tem alguns momentos que parece que, mesmo com a vitória contra o Libertad agora na última rodada da Libertadores,
você tem que demonstrar força em casa, né, Heitor? Você tem que demonstrar que, pô, mesmo que você não consegue arrumar um bom resultado fora de casa, mas você ganha de 1-0 fora de casa, em casa você só de 2 gols para o adversário e faz um só, você leva para os pênaltis em casa. Então você deixa de ter um jogo a seu favor para decidir numa sorte que é penalidades. Então eu vejo um pouquinho disso também nessa questão de por brigar aquele de São Paulo. Acho que o Zubeldia é um baita, um treinador aquele, tipo assim, não é um grande treinador, mas ele da parte assim, ele tem um sentimental muito forte ali dentro do jogo, ele sente o jogo como a torcida, como os jogadores também sentem, mas ele peca um pouquinho também em questão de mexer peças ali quando tá ganhando ou quando precisa ganhar o jogo. Uhum. O que eu vejo do São Paulo, assim, é primeiro um grande centroavante, um jogador, o tipo de centroavante assim que sabe jogar e que tem corpo para ser centroavante, que se tiver que E tá em má brigar no fase. barco, vai, se tiver que, E tá em má fase. tá em uma fase, acontece, né? Mas é um cara assim que Sim. ele tem corpo, né? Ele é grande, se tiver que jogar no barro, brigando com o zagueiro, fazer um gol de cabeça, ele vai. Se o time estiver jogando bem, tiver toque de bola, ele vai saber sair da área, dar um passe, fazer pivô. Jogador muito inteligente para jogar. Uma fase acontece, mas eu acho ele um grande jogador, assim. O Ferreirinha, quando começou no Grêmio, ele me empolgou muito. Ele, o 1 para 1 dele, velocidade, depois ele aprimorou a finalização. Ele era mortal. Eu achei assim, pô, esse cara tem um futuro enorme. Só que se machuca muito. Ele teve muita polêmica com questão de empresário na hora de renovar o contrato. Então, toda vez que tinha uma renovação de contrato, o rendimento dele caía. As notícias eram que ele não queria, que ele queria ir embora, daí a torcida ficava na bronca, daí o desempenho dele caía também por causa disso. Era sempre um amor e ódio, assim, e além disso ele se machucou muito aqui, né? Acho que isso aí impediu, assim, que ele fosse um grande jogador, porque ele tem muita habilidade, muita velocidade, muita técnica em velocidade. Driblar rápido, assim, né? Com a bola no pé, não é só aquele driblezinho parado, assim, né? Aquela ginga, ele, pô, me empolgou muito, mas quando saiu daqui, saiu com aquele carimbo, assim, isso aí é jogador de segundo tempo, não é jogador pro Grêmio. É aquele jogadorzinho só para entrar no segundo tempo, pegar os times dos caras cansados. E agora no São Paulo parece que ele tá tendo uma boa sequência, fazendo gols, assim, né? Bastante gols. Esse jogo aqui ele fez 2 gols, eu tava vendo, eu não vi todo o jogo, mas eu vi um pedaço que ele vem pela esquerda, né? Corta para dentro, bate cruzado, assim, aquilo ali é a marca registrada dele, né? Uhum. Até quando ele começou pela direita, ele começou jogando pela direita. Me lembro um jogo que ele entrou lá contra o Goiás, que o Grêmio foi com os reservas, que ele jogou muito, assim, muito, muito, muito. Eu fiquei muito iludido, achando que ele ia ser o novo cara, assim, né, do Grêmio. Mas o São Paulo não tem time para ser rebaixado e acho que para ganhar a Libertadores também é complicado. O que tem uma questão no nosso futebol, né, é essa janela do meio do ano que muda tudo. Já aconteceu Não, várias vezes. Os caras contratam muito, botam muito dinheiro. O Grêmio mesmo, as notícias aí é que o Grêmio vai fazer uma grande reformulação no elenco aí, que vai ter muitas dispensas e muitas contratações nesse meio do ano aí. E sobre o Barcos que tu falou, tem uma parte da torcida do Grêmio aqui que tá chamando o Bright White, né? É Bright White, mas todo mundo fala Bright White. Então eu chamo de Bright White também com medo que se eu ficar falando Bright White vão achar que eu sou metido, que eu sou, né? Então é o Bright, né? Estão chamando ele de Barcos dinamarquês, porque caramba. O Barcos aqui ele foi um dos artilheiros da Arena durante um bom tempo. Foi o maior artilheiro estrangeiro da Arena também durante um bom tempo. E só que a crítica é que ele só fazia gols em jogos que por exemplo, o Grêmio estava ganhando de 3-0, daí ele fazia o quarto e o quinto. Daí quando o Grêmio precisava ganhar de 1-0 de um time bom, ele não fazia gol, entendeu? Esse era o estigma dele, que em jogos importantes ele não fazia gol, quando realmente valia, né?
Eu acho que o Bright White joga mais que o Barcos. O Barcos Prime e o Bright White de hoje, eu fico com o Bright White. É um cara que sabe jogar mais futebol, assim, na minha opinião. Mas o Barcos é um cara que, no fim das contas, ficou assim com uma certa relação assim com o Grêmio. Inclusive, ele casou com a filha de um jornalista aqui, gaúcho, torcedor do Grêmio, identificado e tal, bem famoso aqui, o Everton Cunha. E a filha dele trabalhava na comunicação do Grêmio. Ele casou com ela e tal, Então, através desse cara que é gaúcho, que é jornalista, a gente fica sabendo sempre bastante coisa do Barcos, porque ele está sempre dando entrevista aqui também, falando em podcast. O Everton Cunha. Mas, assim, acho que para o São Paulo classificar na Libertadores, beleza, né? Classifica. O problema é quando chegar nas oitavas. Vai para o sorteio. Quem é que vai pegar? Peraí, deu uma travada aqui, eu não consigo entender essa parte final. Eu acho que o São Paulo classifica na Libertadores para as oitavas, certo? Dani? Tá me ouvindo? Opa, agora eu tô. Agora tá? Não, eu disse que eu achava que o São Paulo classificava na Libertadores. A clássica eu acho que acredito que vai. Agora, como eu falei, ele conseguiu se favorecer nos dois jogos mais enrolados, né? Então agora uma vitória amanhã contra o Alianza Lima também, que é fora de casa, pode encaminhar tipo um empate para classificação na próxima rodada já. Tem Ele vai somar altitude? seus 10 pontos. Cara, Lima, acho que no Lima não tem altitude. Não tem, não sei, não me lembro. Se eu não me engano, Lima não tem altitude. Deixa eu dar uma altitude de Lima. 150 metros. Então. Não A tem. Então. altitude daqui, acho que a altitude de Taipas aqui é maior. Não, então, beleza, classifica. O problema é nas oitavas, né? Quem é que. Cara, aí no mata-mata é cruzamento, né? Se der sorte de pegar, tipo, por exemplo, você pega uma chave onde Palmeiras e Flamengo vão se matar em algum momento, vai ser perfeito. Porque se você conseguir fugir disso, tá ótimo. Pegar o Bahia, Cerro Porteño, Penharol, Bulu Bulu. O símbolo das oitavas seria magnífico, mas pelo que eu conheço do São Paulo Futebol Clube, vai sempre cruzar com o brasileiro. E aí, meu amigo, você já sabe que é o nosso criptonita. Brasileiro e Libertadores, meu Deus do céu. Inclusive em 2007, que eu me lembro, o Grêmio eliminou o São Paulo, eu fui no jogo. Exato. Ganhou de 1-0 aqui. Se não me engano, eu lembro um pouquinho daquele do jogo de ida. São Paulo ganhou de 1-0 no momento que o Grêmio estava até jogando melhor. E vai lá e fez o gol. Acho que foi o gol do Miranda, se não me engano. Miranda ou o Pirulito, um dos careca ali. Dagoberto jogava. Dagoberto jogava. O São Paulo ganhou aquele jogo e no jogo da volta, que era aquele jogo de São Paulo, gol do Miranda. Que o Muricy, né, gostava de jogava, né, era o estilo de jogo da Libertadores naquele tempo. Jogou todo recuar, todo atrás, o Grêmio martelo. Uma hora a bola entrou 2 vezes e aí já era. Até querer sair pro jogo, já faltava 15 minutos para acabar o jogo, aí já era. Não. Você tá na frente, faltando 15 minutos para acabar o jogo, você não tem mais jogo. É chute pro alto, acabou a bola. Aquele time do Grêmio era limitado, assim, o Mano fez milagre levando para a final da Libertadores. Especialmente ganhando do Santos na semifinal, que o Santos tinha Zé Roberto jogando muito. Tinha o tal do Renatinho, que era o novo Robinho, que nem sei por onde anda Renatinho. Tinha um atacante que eu não me lembro agora o nome dele, que era o Cleber Pereira. Cleber Pereira, exatamente. Não sei se não era o Ricardo Oliveira já. Não, o Ricardo ainda estava, acho que ele já estava na Europa já. Na época ele estava na Europa.
Porque ele sai Assim, do São depois Paulo em ele voltou. 2006, antes da Copa do Mundo. Eu não me lembro. Mas depois ele voltou veterano de novo, né? Voltou. É. Então, voltou 3 anos depois, voltou em 2010 para São Paulo. Aí ele ficou por aqui, aí acabou o contrato dele com o São Paulo, tinha um empréstimo com ele. Não sei, agora eu não lembro qual que é a história. Ele não ficou aqui, voltou para a Europa e depois ele volta para o Santos. Uhum. Ele jogava muito bem, né? Que mais? O Grêmio ganhou aqui do Santos de 2-0, se eu não me engano. E daí lá na Vila Belmiro o Grêmio saiu na frente com um golaço do Diego Souza. E depois foi um sufoco, tomou 3-1. Daí tinha o saldo qualificado e Uhum. passou para a final, e daí tomou 3-0 do Boca lá, com um gol impedido. Depois aqui tomou mais 2-0 Normal, do né? Riquelme. Esse Normal tomar gol e pedir de time argentino na época. É mentira. O Boca da Bomboneira, o Palácios fez um gol impedido, o juiz vai anular. Não vai. Aqui hoje em dia Mas, não tem mais como esses caras não anularem, né? Agora eu acho que o VAR deu um pouquinho mais de justiça para os brasileiros, tanto que a gente tem ganhado aí em disparado. Acho que a última vez que algum argentino ganhou foi com o River Plate, naquela final argentina da Libertadores, né? Mas de lá para cá, implantou o VAR, acho que o VAR diminuiu a injustiça dos argentinos para nós, porque senão os caras iam continuar roubando até hoje. inclusive, naquele jogo, o Borré, que jogava no River, fez um gol de mão Sim, no no jogo da Grêmio volta. e o VAR não chamou. Foi o quê? O O Grêmio Grêmio ganhou, ganhou o primeiro jogo e perdeu lá, né? o Grêmio ganhou o primeiro jogo lá no Monumental de 1-0, com um time praticamente reserva, estava todo mundo machucado. Daí aqui na Arena, o Grêmio saiu ganhando e tomou a virada nos últimos minutos, um pênalti e um gol de mão. Daí acho que pelo gol qualificado também, né? Fez 2 fora, passou o River. Sim, tinha gol qualificado na época. E daí passou o River. Foi em 2018 isso. 17. 17 não, o Grêmio ganhou. Foi 18. 17 o Grêmio ganhou do Lanús. O Palmeiras também foi eliminado por Boca Juniors nessa época, que o terror do Palmeiras é Boca Juniors. É Qualquer verdade. time, o Boca pode estar com qualquer time, seja bom, um rolo compressor ou um time mais ou menos, sempre vai eliminar o Palmeiras. Falando em Palmeiras, o Palmeiras líder, com 16 pontos. Roque Júnior fez o primeiro gol dele ontem, desde que chegou. Tu que acompanha, assim, ele... Eu vejo muito pedaços de jogos, assim, né? Eu via ele se esforçando muito, assim, tu vê que é um jogador um pouquinho acima do nível do brasileiro geral aqui, né? Mas também não tá, assim, destruindo, né? O primeiro gol Não. foi... Não? Tá sendo Tá, muito tá criticado aí. bem. Tá bem mais ou menos o Vitor Roque, hein? Ele não é um. Acho que a maneira como ele saiu do Brasil deu uma impressão muito maior do que ele está apresentando hoje, né? Que ele sai do Brasil arrebentando no Atlético Paranaense, Novo fazendo Ronaldo. um gol decisivo, passando, cara, botando o Atlético Paranaense Foi o time que foi para a final da Libertadores, né? Então, cara, ainda assim, jogou contra o Palmeiras aqui, jogou de igual para igual, empatou o jogo e classificou. Então ele saiu com uma mega impressão que, pô, na Europa ele estourar. Não conseguiu estourar no Barcelona, foi emprestado, não mudou lá, voltou pra cá e, tipo assim, o Palmeiras realmente contratou o moleque e até agora ainda não se valeu esse investimento. Não sei se tem a ver, eu acho que não tem muito a ver, porque eu tô ouvindo muita gente, muitas pessoas ali do meio do futebol falando que principalmente esses times do Flamengo, Palmeiras, o Botafogo, Fluminense estão meio que se poupando ali pro Super Mundial, porque tipo, vai valer um esforço, Dinheiro muito esforço alto, né? físico muito grande, né? Então eles não estão no pico tão alto como eles deveriam já estar, porque a gente já está em maio.
Uhum. Mas eles estão um pouquinho menos, não sei se isso tem muito a ver. Eu acredito que não, por conta que, cara, às vezes uma performance boa, outra que outra ali, você dá pra colocar pro torcedor e falar, olha, dá pra sonhar, dá pra gente ir um pouquinho mais além, ou que o Vitor Roque vai conseguir fazer com que esse time do Palmeiras seja mais decisivo com mais. Eu acho que ainda ele não era a peça que o Palmeiras precisava, sinceramente, eu acho que o 9 ali de ofício seria o ideal ali para esse time do Palmeiras ainda voltar a ser uma máquina, que eu não acho que ainda é esse time. Acho que o time que do começo da era Abel, era dos primeiros 2 anos, era muito mais forte, era um time muito mais competitivo, Também tanto que ele acho. ganha a Libertadores ali 2 vezes ali em seguida, jogando, cara, cara era realmente um time muito mais arrumadinho, né? O Palmeiras é organizado na maneira de defender ou até de atacar. Hoje é um time muito mais, pô, faz um gol lá e se defende aqui. E o Palmeiras, pô, quando tá ganhando o jogo é difícil de você tomar um empate, de fazer um empate no Palmeiras. É um time que, por exemplo, teve a semifinal entre São Paulo e Palmeiras lá no Allianz. O Palmeiras teve aquele gol, aquele pênalti lá que não existiu, mas enfim, o juiz deu, já foi gol. E ali, o Palmeiras sustentou ali. Não precisou mais tipo, atacar, não lembro do Rafa fazer uma outra grande defesa. Até saiu alguns contra-ataques ali que tem o passe errado no muito final, mas também não deixou o São Paulo agredir. São Uhum. Paulo, aquele com a bola, tentando rodar a área do Palmeiras. O Palmeiras amarrou completamente o jogo ali no meio, fazendo falta, parando com falta. Conseguiu parar ali o time de São Paulo, conseguiu parar o Lucas, principalmente, que é uma grande arma ali do time de São Paulo. E o Oscar também não estava 100% pro jogo, então é um time que, pô, é chato. Tanto que a gente pegar aqui para ver, o Palmeiras tomou só 3 gols no Campeonato Brasileiro até agora, em 7 jogos. Não é pouca coisa, não. O Sabe? Flamengo tomou 4 porque tomou 2 ontem, né? Hã? O Flamengo tomou 4 gols apenas e Tomou 2 gols ontem ontem. tomou 2. Exato, depois de 22 grandes goleadas dentro do Maracanã. Então, realmente continua sendo os dois times que ainda vão parear muito forte ali no futebol, no cenário do futebol brasileiro, principalmente o Palmeiras com o Abel Ferreira. Ainda que não joga o futebol tão vistoso como agora, agora que o Palmeiras é líder do campeonato, tem só uma derrota, perdeu um gol no último lance contra o Bahia. Mas ele já veio de uma vitória de um clássico contra o Corinthians, que era um jogo que ficou engasgado por aquela final. Cara, meio que tá fazendo as pazes ali de novo, sabe? Então, tipo assim, o palmeirense com o Abel Ferreira fases num ano só, vivem 4 times. Se vive com o Abel Ferreira. Chega no final do campeonato, se tá lá na liderança com disposição de ser campeão, vai ser campeão e voltou tudo normal. Se não, vai, tipo, o Abel não presta mais e tudo mais. Então, o torcedor mais chato, mais insuportável que a gente tem hoje é o Palmeiras de 2025. É o torcedor do Palmeiras de 2025. Por que eu falo de 2025? Porque se a gente pegar, eu que nasci e cresci aqui em São Paulo, o torcedor do Palmeiras não era tão chato, não era tão insuportável na época de seca. Os caras eram muito mais amor ao time. Sim. E o Palmeiras chato antigamente era o São Paulino. A gente era insuportável quando a gente ganhou os 3 brasileiros. E aí verdade. a gente passa. Então são períodos, tipo assim, então o torcedor que era mais chato do São Paulo naquela época do começo dos anos 2000, hoje vive que é o palmeirense, ainda mais com a internet, com a exposição nas redes sociais. A gente percebe, parece muito mais o time do Palmeiras, o torcedor palmeirense. E ainda assim, é um time que. Hã? A gente começou a falar em Palmeiras e torcedor do Palmeiras, entrou o palmeirense aí, ó. Exatamente. Chamou, né? Grande fera, tanto no pessoal quanto no profissional aí. Magnânimo da narração brasileira futebolística. Ídolo máximo do futebol brasileiro. Mas enfim, para terminar esse assunto, Heitor, que é isso, então, tipo, o Palmeiras é um time chato de ganhar e o torcedor parece que não é satisfeito com esse tipo de jogo. Parece que o Abel, no comecinho, agora eu entendo hoje, não tão mais quanto era antigamente, mas ainda aceita ter resultados. Cara, qualquer time queria estar com 16 pontos hoje no Campeonato Brasileiro. Qualquer time hoje, cara, você distribuir os pontos do Palmeiras, ele começar com 0 pontos nas primeiras 5 rodadas, ele vai terminar o Campeonato Brasileiro ainda entre os 4, porque realmente é um time competente. É um time que sabe jogar futebol e é um time competente. Porque quando a gente vê, o que eu falo, cara, como que o Palmeiras sempre é líder do Campeonato Brasileiro? Ele vai ganhando os jogos que todo mundo vai se enrolando com empate. São Paulo mesmo perdeu 4 pontos em casa
O empate contra o Sport e Fortaleza. Onde está o Sport e Fortaleza hoje? O Sport é o último colocado, o Fortaleza é o 16º. É. Contra esses times, com o futebol que eles estão apresentando, você não é para se empatar. O time era para a gente estar aí com uns nossos 13 pontos ali na parte de cima do campeonato. Os outros jogos que empatou, cara, até aceito. Empate contra o Ceará, teve empate contra o Botafogo fora de casa, Atlético Mineiro com a menos boa parte do segundo tempo. São jogos que eu aceito o empate, até porque dois jogos foram fora de casa. Agora, os dois principais jogos em casa, que foi contra a Fortaleza e o Sport do Recife, eram jogos para você ali garantir seus 3 pontinhos em casa. E desses 2 jogos, perdeu 2 pênaltis. Foram os últimos pênaltis que o São Paulo teve no campeonato, perdeu os pênaltis. Vê se o Palmeiras vai perder esses pênaltis aí contra esses jogos. Jogo chato, jogo mais ou menos, nenhum dos dois times está fazendo bom futebol. Pênalti pro Palmeiras, você acha que os caras vão perder esse pênalti para perder a chance de ganhar 3 pontos? Não vão. É isso que diferencia os times que vão ser campeões dos times que vão brigar ali para a Libertadores. É a competência que ganha esses jogos. Eu te invejo, porque pelo menos o São Paulo teve pênalti ao seu favor. Ontem no jogo do Grêmio Santos ali, o zagueiro do Santos jogou o Cristaldo 2 metros para cima. Eu vi. E o VAR não chama. Então, aí é o mesmo lance que teve com o Ferreirinha na última sexta-feira. Que o goleiro empurrou o Ferreirinha. Cara, tem gente falando que não foi pênalti. Cara, como não foi? O Ferreirinha tava só a um toque de fazer o gol. Ele empurrou o Ferreirinha, pênalti, claro. Amarelo, bem aplicado, pênalti pro São Paulo. Agora, do lance de ontem também, cara, impossível você não aplicar alguma vista grossa naquele lance, cara. É tenebroso. Se você quiser comentar sobre a arbitragem, eu tenho uma opinião específica sobre isso. Não, por favor. Eu detesto. Nada pessoal. Eu também não, mas não é nenhuma crítica. Sabe o que é? Eu tenho uma teoria da conspiração. Pode falar. Cara, você já imaginou o tanto de erro que está acontecendo agora? Você acha realmente que são erros que os caras estão fazendo de forma, sei lá, bruta, assim? Tipo assim, eles estão errando porque eles querem ou eles estão errando porque são ruins? Eu acho que eles estão errando porque eles querem, porque tem alguma coisa lá dentro que eles querem mostrar e ninguém sabe. Eu acredito nessa teoria. A minha teoria é a seguinte: eles são amadores no meio de no palco central, eles são figuras centrais, sendo amadores no meio de um mundo muito profissional, que movimenta multidões, que movimenta muito dinheiro. Eles botam os amadores preparados ali no meio para ser os protagonistas desse show. Mas, Vitor, tem muito árbitro FIFA, cara. Árbitro FIFA não ganha pouco, meu irmão. Mas perto dos jogadores, ganha pouco. Entendeu? Essa é a minha teoria, que eles são muito ruins. Outra coisa que eu sempre digo é que as regras do futebol, né, o Arnaldo César Coelho mentiu para nós, na minha cara, 30 anos na Rede Globo, dizendo a regra é clara, Galvão. A última coisa que a regra do futebol é clara. Exatamente. É tudo subjetivo. É tudo subjetivo. O mesmo árbitro vai dar uma coisa no jogo, em um lance igual no outro, ele vai dar outra coisa. Porque ele vai estar ali envolvido pelo meio, pelas críticas do outro jogo. Alguém falou que aquilo ali ele errou, entrou na cabeça dele. No estado que ele vai lá, vai ter muito torcedor daquele time ali, ele está com medo de não poder sair na rua. É isso, ele está sujeito a... Então, é tudo subjetivo. Esse é o problema. Tudo subjetivo. Se não tem mudar muita coisa na regra do futebol que precisa mudar. Por exemplo, uma que eu mudaria de cara. Mão é mão. Ai, mas eu tava com a mão para trás, eu tava com a mão no bolso, eu tava com a mão no movimento natural. Não interessa. Pegou na mão, é mão. Ai, mas eu não tenho como tirar a mão. Então, põe a mão para trás. É técnica. Tem que saber evitar que a bola bata no teu braço. Bateu na mão, é mão. Eu começaria por aí. Mas, enfim, a gente tá com pouco tempo, Dani. E tem 2 perguntas que eu quero fazer para ti ainda, tá? Bora. Primeira, sobre o Corinthians. Qual é a briga do time do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, na tua opinião? Com o time que tem, briga na parte de cima. Libertadores, para se conseguir ainda, brigaria pelo título. Direto, pelo time que tem. Do meio para frente, o Corinthians é um time muito forte.
A defesa que preocupa o torcedor. A defesa que é uma porcaria. Cara, aquela dupla, seja qual dupla for entrar em campo pro Corinthians hoje, qualquer um vai ser um terror. Se botar um adversário mais qualificado na frente, vai sofrer. E, cara, foi. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista nesse ano, cara, na melhor maneira do time de ser. De forma aguerrida, todo mundo, tipo, o segundo jogo foi uma porcaria, cara. O segundo jogo não teve nada. Não teve Não nada, teve nada, jogo. nada. Não teve jogo. O Corinthians segurou, né? Cara, o Palmeiras, que, não sei como, o Palmeiras não consegue jogar no Sérgio Corinthians sob pressão para valendo o título. Se fosse o primeiro jogo na arena ainda, talvez o Palmeiras poderia se virar para ganhar o jogo. Mas não, nada. Ainda assim, o time do Corinthians é mais qualificado na frente, cara. O Yuri Alberto tá, cara, saindo, fazendo gol um atrás do outro recentemente agora. Um dos caras que, pô, realmente é um dos artilheiros do Brasil, que mudou realmente a mentalidade dele que ele tinha. Que eu lembro do jogo que o São Paulo quebrou o tabu na arena. Cara, ele vai tentar dominar uma bola e ele vira um. E a bola tá um metro à frente dele, ele vai tentar colocar o peito ali para tentar dominar, ele faz uma cena grotesca. Aquele Yuri Alberto não existe mais. O Yuri Alberto hoje, cara, é fazedor de gol. Botou a bola no pé dele, na cara do goleiro, nada dentro. Então, acho que a briga do Corinthians, se o time souber se planejar de forma até ofensiva para conseguir segurar seus jogos e ganhar a maioria desses jogos, briga na parte de cima, que não é um time ruim, não. Interessante. Eu gosto muito do Rodrigo Garro. É um Sim. jogador assim que eu acho diferenciadíssimo, que eu queria muito ver. Ele ainda tá embaixo ainda, né, Heitor? E ainda assim o time é bom. É. Esse cara, para mim, é diferenciado. Joga muita bola. Nossa Senhora. Dá gosto de ver. E a outra pergunta que eu queria te fazer, Dani, digamos que tu fosse o presidente da CBF hoje. Quem tu contrataria para técnico? Cara, se eu fosse presidente da CBF hoje, com toda essa sujeira que tá acontecendo. Cara, tem um cara que eu gostaria muito de ver técnico da seleção, chamada Pepe Guardiola. Esse cara, tipo assim, eu acho ele um gênio, mas, cara, para eu considerar ele como um dos melhores técnicos do mundo, eu queria ver ele treinando uma seleção. Treinar time que tem dinheiro é fácil contratar. Agora, treinar uma seleção que, tipo, você tem que garimpar no país, garimpar lá fora, em todos os cantos do mundo, é difícil. Então, acho que ele é o cara que eu queria ver como técnico. Nunca vai acontecer, acho que nunca vai acontecer, infelizmente. Acho que o técnico da seleção vai estar muito mais para Jorge Jesus hoje, que é uma boa opção, se a gente for parar para pensar. O que ele fez no time do Flamengo, e até o que ele fez também com o trabalho dele que ele fez lá na Arábia, tá? Passar todo tempo ali sem perder um jogo não é pouca coisa não, gente. Mesmo que seja uma liga amadora, tudo mais, Neymar. Cara, se pegar para ver um jogo de uma liga árabe, cara, é sofrível. Os caras bons é do meio para frente. A defesa, cara, é horrível. Sim. E ainda assim você conseguir ganhar uns jogos, e tipo assim, ganhava jogos sem tomar muito gol. Então, realmente, você vê um trabalho diferenciado de um técnico, né, da parte defensiva para a parte ofensiva. E independente dele ter, cara, se ele for profissional, independente dele ter problema com o Neymar ou não, se ele, cara, for um técnico profissional, mesmo que o... Opa, deu uma travada de novo. Tô te ouvindo. Agora não. Que ele tem um problema ali com o Neymar, cara, pô, a gente... Quem era o Parreira, né, técnico da seleção 94, ele tinha com o Romário. Né? Tipo, cara, quantos técnicos teve problema com o grande astro da seleção em todas as épocas? Ele sempre vai ter. E o negócio não é como o Brasil vai jogar, como o Brasil vai se comportar com o seu Neymar. Neymar é uma incógnita hoje. Talvez eu vi dizer que ele estava passando mais horas, agora cerca de 10 horas você tratando a lesão dele, a nova lesão que ele teve. Ok, pode ser uma mudança. Mas nunca vai chegar a ser o Neymar 100%. Outro dia eu tava vendo um vídeo aquele 3x que o Brasil meteu na Argentina, antes da Copa de 2018. Eu vi aquele Neymar era o mais próximo de ser o 100% de ser o campeão da Copa do Mundo. Agora, o Neymar de hoje em dia, a gente não sabe como que vai ser. Infelizmente, a gente vai depender do Neymar, porque ele é realmente o cara mais diferenciado dessa seleção que a gente tem. A gente não tem meio-campistas que a gente gostaria de ter, né? São jogadores médios. Vini Júnior e Rafinha são ótimos nos clubes, mas, cara, nota 4 na seleção. Não são caras que
que destoam. A defesa, cara, o sistema defensivo do Brasil não existe, não existe com nenhum técnico que passou até agora, então o cara que chega agora vai já pegar uma seleção já quase classificada para a Copa do Mundo, que se 7 vagas o Brasil conseguir pegar repescagem é muita sacanagem. É um nível de amadorismo muito fraco para a gente cair para time, que a gente tem muito mais time ainda que Venezuela, Paraguai, todos eles. Então, é uma situação muito delicada. Um dos meus sonhos para a seleção, José Guardiola. Agora, eu sei que ele não vai, eu sei que isso nunca vai acontecer, mas o Jorge Jesus pode ser o mais próximo disso, sabe? Pelo trabalho Abel que ele fez Ferreira? e pelo trabalho que ele tem. Abel, cara, se tratando de defesa, que o Brasil não tem, acho que poderia também colar. Acho que também seria um nome interessante. Agora, eu não acho que. Desculpa, eu não acho que o Renato Portaluppi iria dar certo na seleção. Acho que ele seria muito massacrado. O estilo de jogo que ele tem, que dele propor, é muito diferente do que a seleção precisa hoje em dia. O futebol está nivelado por baixo, então você tem que começar arrumando a defesa. Se você não arrumar a defesa, esse jogo vai cair. Uma hora ou outra você não vai conseguir. Então, nenhum dos técnicos que a gente tem atualmente no Brasil, acho que tem uma mentalidade para conseguir levar esse time a ser campeão. Acho que nenhum deles iria conseguir pensar numa maneira de fazer o Brasil ser campeão. E a gente não deve olhar para a Argentina como um exemplo. A Argentina foi uma exceção. Eles conseguiram arrumar um cara lá. O cara, tipo, pensou o mínimo de futebol para a seleção dele, jogou todo mundo pro Messi, bons talentos ele tinha. Acho que os talentos que aqui hoje são muito mais, mas na época, antes de ganhar, até antes de ganhar a Copa América, por exemplo, os talentos que a Argentina tinha eram parelhos com o Brasil. Não tinha muita diferença. Então, e ele só pensou ali com o jeito que o time ia jogar pro Messi. Só que o Messi, ele se cuida, né? O Messi, ele tá lá todo jogo. O Neymar, a gente não sabe. O Neymar tem mais horas de Counter-Strike do que de futebol, né? Entendeu? Então isso explica muita coisa. Dani, infelizmente eu tenho que sair, mas, cara, muito bom falar contigo. Tu é um cara, assim, que não é de hoje que eu te elogio, tu sabe disso. Tu te expressa muito bem, tu tem muito conhecimento, tu consegue fazer uma análise assim fria, com lógica das coisas. Muito bom conversar contigo. Quero repetir a dose em breve, se tu topar. Te agradecer muito por tu despender o teu tempo para estar aqui conversando comigo. Agradecer também aí todo mundo que acompanhou. E tuas considerações finais, Dani. Cara, minhas considerações finais é que amanhã a gente ganha o jogo. Vai ser esforço para chegar tão perto já da vaga do mata-mata, que é o que realmente começa um novo campeonato para quem está na Libertadores. Cara, quero desejar boa sorte para o teu Grêmio, que é um time muito tradicional, que não merece estar vivendo a fase que está, mas é uma fase que todo time precisa passar às vezes para conseguir subir na vida. Mas e é isso, cara. Quem quiser me acompanhar mais também sobre o esporte americano, tem jogo hoje, tem 2 jogos hoje da NBA e eu estarei vendo os dois, porque um é do Boston Celtics, que é o time que eu torço, o outro é um jogo parelho lá da Conferência Oeste da NBA entre Nuggets do Nikola Jokic contra a sensação do momento, que é o Oklahoma City Thunder do Shai Gilgeous-Alexander. Então, cola lá na minha bio, @QG dos Esportes também, se você quiser pesquisar, que aí a gente vai embarcar nessa jornada. @Daniel Guimarães 09. Siga lá. Muita coisa boa, muito conteúdo bom. Há muito tempo já aí na luta. Então siga lá que esse garoto aí, esse guria dos bons. É isso. Dani, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado por todo mundo que curtiu aí, compartilhou, comentou. Um abraço. Valeu. Grande abraço. Fui.